Oi, tudo bem? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou hoje aqui para falar para vocês sobre a arte brasileira nos anos 60. Uma aula bem curtinha, mas que vocês tenham ideia de alguns nomes muito falados, talvez por seus avós, pelos seus pais, né? Para conhecimento mesmo gerais, ok? Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos falar primeiro a respeito da Bossa Nova. Quando a gente fala da Bossa Nova, nós estamos falando de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, tá? Nomes conhecidos e que trazem o quê? Influências do jazz norte-americano e da música brasileira, certo? Depois nós podemos falar dos grandes festivais de canções que existiram, né? Principalmente apareciam na TV Excelsior, acho que já ouviram falar, e na Record, tá? Então nós temos aqui representantes da MPB como Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento, tá? E nós temos principalmente a ideia de serem músicas de protestos. Então nós temos uma música que é A Banda, né, do Chico, que fala justamente da época, do período da ditadura militar, né? Período pós-Juscelino Kubitschek, tá bom? Que mais que nós temos? Nós temos a Jovem Guarda. Aí nós temos dois nomes bem conhecidos, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, tá? Nós temos aqui a influência do pop rock inglês, dos Beatles e do pop italiano. Além disso, nós temos o que nós chamamos de tropicalismo, que são justamente músicas de protestos, arranjos inovadores, muitas figuras de linguagem. Aí nós temos aqui Caetano Veloso, nós temos Gilberto Gil, tá? Rita Lee, nós temos, né, com os Mutantes, nós temos a Gal Costa, todos que faziam parte do tropicalismo. Isso tudo, então, por parte de música. Vamos falar parte de cinema e de teatro. Quando a gente fala de cinema, a gente pode falar do cinema novo. Então, o que foi o cinema novo? Então, no cinema novo, nós tínhamos filmes de baixo custo, tá? Com liberdade, flexibilidade, individualidade, tá? Então, nós temos o retrato das diferenças, dos disparates entre estratos sociais, né, camadas sociais brasileiras e latino-americana. Isso que era retratado nesse cinema novo, tá? Então nós temos uma crítica à sociedade, uma crítica à burguesia e principalmente uma crítica ao governo, tá? Nós temos um manifesto, tá, principal do cinema novo, que é do Glauber Rocha. Glauber Rocha, ele escreveu uma estética da fome. E aí ele tinha aí um ideal que gerava em torno em existir uma identidade única do cinema e da arte, mas uma consciência sempre desses problemas sociais. Vamos lá para o que ele disse. Olha lá. A fome latina, por isto, não é somente um sintoma alarmante. É o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica realidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a fome e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, ela não é compreendida. Então perceba esse retrato social, nessas diferenças entre o Brasil, essa crítica que ele coloca e a ideia de tornar uma arte, a arte consciente, como fica clara aí com esse manifesto do Glauber Rocha, ok? Fora isso, nós temos três tipos de teatro. O primeiro que é o Teatro Arena. O Teatro Arena, ele foi construído em 1953 em São Paulo e ele é engajado com questões políticas, questões sociais. Não sei se vocês já ouviram falar no Gianfrancesco Guarnieri, é um grande nome do Teatro Arena, tá? Temos também o Teatro Ruth Escobar, que também parte desse princípio de ter uma certa resistência política, né?
frente à ditadura. E aí ela deu, né, tinham peças da revista Em Fio, do Roda Viva, que foram peças bem importantes para a época. Depois nós temos o Teatro Oficina. O Teatro Oficina, ele veio em 1961, tá? E ele foi construído na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tá? Comandado por Zé Celso. Em 66 ele foi incendiado e depois ele, né, um incêndio que ninguém se sabe, mas depois ele foi reconstruído, tá, na sequência. Tudo bem? Então esses daqui são os três teatros mais importantes. Vamos para um print? Bom, então vamos falar agora da chamada Tropicália, né, ou Marginalia, que vocês podem escutar bastante. Na verdade, é uma arte de cunho marginal, por isso Marginalia, né, para mostrar as grandes diferenças, tá? Um grande representante é o Hélio Oiticica, de 1937 a 1980, um dos maiores artistas desse período, tá? Ele dizia o seguinte, olha aqui, seja marginal, seja herói. Então, ele tinha aí uma influência do que nós chamamos de anti-arte, tá? Então, o que é anti-arte? É uma participação ativa dos espectadores para a construção do significado da arte. Além disso, tinha aqui também uma grande influência da pop art, tá? A pop art já é uma crítica feroz feita ao sistema capitalista e aos objetos de consumo. Tudo bem? Então era utilizado gesso, acrílico, poliéster, látex, cores intensas. Vou colocar aí para vocês, ó, uma arte plástica da pop art, para vocês terem uma ideia do que seja. Bom, então quando a gente fala em Tropicália, né, a gente está falando, na verdade, de um movimento cultural brasileiro. Então, ó lá, movimento cultural brasileiro, que ele acaba surgindo sob influência, tá, das vanguardas e da cultura pop, misturando manifestações tradicionais, a cultura brasileira e as inovações estéticas radicais, tá? Então pensem sempre como movimento cultural brasileiro. É importante aqui a disparidade dos ambientes e experiências entre os diferentes estratos sociais, como a gente já tinha falado anteriormente. Então era para mostrar mesmo, né, fazer manifestações, mostrar essas diversidades, tá? Trabalhar com estéticas radicais, com estéticas inovadoras. Tudo bem? O Hélio Oiticica, ele publicou a Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda em 1967. Vou mostrar aí para vocês também agora obra do Hélio Oiticica, para vocês verem perceberem tanto essa influência da anti-arte, né, essa participação ativa do espectador para construir esse significado, certo? Bom, então nós temos aqui uma Tropicália, né, uma Marginalia, que influencia a MPB, e aí nós temos o grande nome que eu acho que vocês conhecem, que é o Cazuza. Temos influência no soul e no funk, grande nome Tim Maia, do rock nacional Raul Seixas, das grandes vanguardas, tá? Então nós temos aí, por final, um período, um movimento, então, cultural que vai inovar essa MPB, tá? Vai denunciar o regime ditatorial, né, que existia na época dessa ditadura militar, tá? E insere uma contracultura e novos elementos à arte e à cultura do Brasil. Isso tudo, gente, na verdade é buscando uma arte verdadeiramente brasileira. O que isso nos lembra?
aquele primeiro período do que nós chamamos do primeira, né, geração modernista, né, com aquelas influências das vanguardas, com aquela arte inovadora, diferenciada, aqui, né, tendo aquela denúncia social, apresentando uma nova maneira de se fazer a arte. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um print e até a próxima!